A paz de Cristo e a alegria de Maria. Sejam bem-vindos ao Breviário da Confiança. Muito bom ter você aqui conosco, você que está nos vendo pelo YouTube. Sinta-se acolhido, sinta-se muito bem-vinda. Você que está nos vendo pelo Facebook, muito bom contar com a sua presença. Nós estamos aqui de segunda a sábado, levando até você estes conteúdos que elevam a nossa alma para junto de Deus, para crescermos na nossa relação com Deus. A partir deste livro, intitulado O Breviário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão, um livro publicado há muito tempo atrás e que foi resgatado pela editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E estamos aqui todos os dias, é um trecho breve, mas profundo, edificante, para que eu e você possamos nos tornar cada vez mais amigos de Deus. Abraço a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1. Você que nos escuta de segunda a sexta às 8 da noite e aos sábados, mais cedo, às 4 da tarde. Para você que é ouvinte da Rádio Cultura, vou deixar o número de WhatsApp para você mandar sua mensagem. Pode ser um texto, pode ser um áudio, contanto que você diga quem é você, aonde você está, de onde você nos escuta pela Rádio Cultura. 88 é o código de área, 998378192. Repetindo, insistindo, 88 é o código de área, 998378192. Estou esperando a sua mensagem. Um abraço muito carinhoso a você, Ednarda. Como é que você está, minha irmã? Firme e forte aí, a saúde está bem? Um abraço, querida. Você, Luiz Antônio, toda a família. Um abraço, Adriana Fidelis. Sempre fiel, hein, Adriana? Vamos lá, firme e forte. Flavinha, como é que está a nossa querida Itália? Seja sempre bem-vinda. Um abraço para você, já conosco aqui. TT, tudo em paz? Liana, Ana Cristina, um abraço, queridas. Sejam bem-vindas. Nadilene, Crislaine, Silvia, Carol. Oi, Carol, como é que você está? Cadê a Lúcia, Carol? Dudu, tudo bom, minha irmã? Seja bem-vinda também. A Dudu já entrou cedo, foi a primeira hoje que chegou na sala. Graças a Deus estamos juntos para mais um Breviário da Confiança. Hoje uma página muito linda, muito delicada, muito cheia de ternura. Eneide, você vai amar essa página. Que coisa boa. Ana Carla, seja bem-vinda. Daqui uns dias o irmão está aí de férias, né? Devem estar contando os dias, né, Ana Carla, para receber o padre por aí, nosso querido padre José Carlos. Meu irmão, minha irmã, você que já está conosco, vamos trabalhar. Vamos lá, Sandra. É chegando e trabalhando, Sandra. Chegando e trabalhando. Vamos enviar o avião da confiança para alcançar a muitos corações. Hoje, como eu já falei, temos uma página muito linda. Neste mês de novembro, graças a Deus, o Monsenhor Ascânio teve a inspiração de nos fazer olhar para as realidades futuras, para aquela realidade de eternidade que nos aguarda após a nossa morte. A gente começa novembro necessariamente pensando nisso, com a festa de todos os santos, que já estão na igreja triunfante, rezando pelos fiéis defuntos no dia de finados, pedindo pelas almas da igreja padecente, aquelas que estão no purgatório, nesse estado de purificação, de muito sofrimento, mas um sofrimento cheio de esperança, mais do que de esperança, de certeza da entrada no céu. E é claro que a gente também tem que ficar pensando, não é, sobre essas realidades, pensando na nossa atualidade em vista da eternidade. É ou não é, Catinha? O que é que você acha, dona Gilda? Hein, seu José Afonso? A gente não precisa viver esta vida com o coração aberto, cada vez mais na proximidade de Deus, pensando no céu, né? Pensando na bondade de Deus que nos aguarda um dia. Maria, Maria, vamos trabalhar, Maria? Vamos lá, enviando o avião da confiança para alcançar a muitas pessoas.
não dá descanso aí para sua mão. Vamos lá. Enviando o avião da confiança para que muitas pessoas possam ser alcançadas. A palavra de hoje, ela vai falar de modo especial para aquelas pessoas que não estão mais com a sua mãe aqui presente, né? Pode ser que seja a sua situação. Ontem eu partilhei muito sobre a minha relação com meu pai, que Deus já o chamou, e hoje o Breviário da Confiança toca nessa situação. Eu não vivo essa situação no momento, não é? Minha mãe ainda está aqui, graças a Deus, convive comigo, graças a Deus está muito bem. É uma presença maravilhosa na minha vida. Eu sempre digo que me ajuda muito, inclusive na minha relação com Nossa Senhora. Hoje eu tenho que caprichar, porque ontem eu falei muito do meu pai, e aí já sabe como é que é, né? Se eu não compenso hoje, a situação não vai ficar muito fácil para mim, não. Não é não, Gracinha? Você que conhece a minha mãe, Dona Quitéria? Pois bem, mas algumas pessoas já vivem, talvez há muito tempo, talvez há pouco tempo, essa realidade da separação da mãe. A mãe que foi chamada por Deus para a sua presença. Então, se você vive essa situação, abra bem o seu coração, é uma palavra linda que Deus tem para você. Se você conhece alguém que talvez esteja enfrentando um drama grande para lidar com esta separação, faça uma caridade, envia o avião da confiança para que esta pessoa seja atingida por esta palavra de hoje, lindíssima, muito cheia de ternura, como eu dizia, muito consoladora, atenção, e muito real, muito verdadeira, do Breviário da Confiança. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Jesus está conosco. Creia nesta verdade. O Espírito de Deus foi derramado no nosso coração. Pelo nosso batismo, Ele está em nós. Com Ele o Pai, o Filho. E Jesus, o Filho feito homem, o Verbo encarnado, se fez pão para estar acessível como alimento de vida eterna, o pão da Eucaristia, o pão da vida. E está em cada sacrário das nossas igrejas. Que maravilha! Sentir Deus que está em nós, também tão ao alcance, até fisicamente, mesmo sacramentalmente, mas realmente. Vamos professar essa nossa fé? Eu tenho essa possibilidade agora, você tem praticamente quase que a toda hora, quando você vai na igreja, em uma capela. São Francisco de Assis fazia isso até à distância, quando chegava numa cidadezinha, nas suas peregrinações de longe, quando ele via a torre de uma igreja, dali mesmo, ainda muito longe daquele lugar, ele se ajoelhava e adorava. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com fé, com a fé da Igreja, cheios de gratidão,
graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E crescendo na confiança, quanto maior a dificuldade, mais a confiança deve ser uma realidade. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sem desanimar, vamos lá, sem desanimar. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Beato Frederico Ozanam, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 10 de novembro. O tema de hoje: a presença real de minha mãe. Nada mais triste, escreveu Frederico Ozanam, nada mais desolador do que o vácuo aberto pela morte em redor de nós. Conheci esse momento depois da morte de minha mãe. Porém, durou pouco. Não tardaram a vir outros momentos em que cheguei a compreender que não estava só e que algo de uma suavidade infinita passou-se dentro de mim. Era uma confiança que não me havia abandonado. Era uma presença benfazeja, embora invisível. Era como se uma alma estremecida me acariciasse de passagem com a ponta de suas asas. E assim como outrora, eu reconhecia agora os passos, a voz, a respiração de minha mãe. Quando um bafejo aquecia, reanimava as minhas forças, quando uma ideia nobre preponderava em meu espírito, quando um impulso generoso abalava a minha vontade, logo me vinha o pensamento de que partia dela. Há instantes de comoção súbita em que me parece ver minha mãe ao meu lado. Há certas horas em que se estabelece uma espécie de diálogo entre os nossos corações e então choro mais, talvez do que nos primeiros meses. Mas essa melancolia se mistura a uma paz inefável. Quando pratico o bem, quando faço qualquer coisa pelo pobre a quem ela tanto socorria, quando faço qualquer coisa e estou em paz com Deus, que ela tão bem serviu, parece-me que ela me sorri de longe. Às vezes, ao rezar, julgo ouvi-la rezando comigo. Finalmente, quando comungo, quando o Salvador vem visitar-me, afigura-se-me que ela o segue até o meu coração, como tantas vezes o seguiu em viático à casa dos pobres. E então sinto a presença real de minha mãe junto de mim. Oh, como é consoladora!
Como é consolador chorar com a saudade benfazeja de uma santa mãe já morta. Que página linda, não é, gente? Embora não vivendo esta realidade, mas eu imagino, até pela experiência mais próxima que eu tenho tido com a partida do meu pai, eu imagino como essa página deve encher de consolação a você que talvez esteja recentemente, ou mesmo há muito tempo, vivendo essa realidade da separação física da sua mãe. Hoje nós temos um texto praticamente inteiro escrito por Frederico Ozanam. Frederico Ozanam é um bem-aventurado, um beato da nossa igreja, um homem santo, da família vicentina, não é? Filho de São Vicente, filho do carisma vicentino, e que é responsável por uma obra maravilhosa, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, esses vicentinos que visitam as pessoas empobrecidas, as pessoas necessitadas. Filho de uma mulher santa. Jesus diz que a árvore se conhece pelos frutos. E é bonito porque no texto de hoje dá para a gente perceber a santidade desta mulher que gerou um filho tão maravilhoso. Quando ele vai descrevendo, eu vou até reler, porque é uma poesia essa página tão linda que o beato Frederico Ozanam escreveu. Mas eu tenho certeza que você também poderia escrever uma página assim, falando da saudade da sua mãe. Eu poderia escrever uma página parecida com essa, falando da saudade do meu pai, né? Minha mãe está aqui ainda convivendo comigo aqui na Terra, nesse momento que a gente está aqui gravando e ao vivo com você, neste começo deste mês de novembro de 2020. E você também, sem dúvida, poderia fazer isso, falando de alguém que já partiu. Hoje a página fala da figura da mãe. Você está observando, a cada dia, o Monsenhor Ascani está tocando uma possibilidade, uma realidade, para que muitas pessoas sejam tocadas por esta verdade sobre a eternidade. Hoje ele começa dizendo que realmente não existe nada mais triste, desolador, do que o vácuo aberto pela morte em redor de nós. Quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. A gente sente que está faltando parte da nossa realidade. É um vácuo. O que é um vácuo? O que é um vácuo? É uma ausência, né? É uma ausência. E a morte, ela abre um vácuo. Aquela pessoa não está mais ali. A gente se acostuma, né? A conviver, a ver, a falar, a beijar, a abraçar, a conversar. E a realidade dura da morte tira essa possibilidade, pelo menos de uma forma mais direta, objetiva. E aí muda muita coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, o beato Frederico Ozanam está dizendo isso. Dizendo e testemunhando que conheceu esse tormento depois da morte da sua mãe. Sentiu aquela ausência tremenda, sentiu aquele vácuo. E dá para perceber que havia uma relação muito próxima dos dois. Quem escreve um texto assim, eu acho que tinha uma união muito linda com a sua mãe. Então ele diz que sentiu este tormento
porque nos atormenta. Eu falava isso ontem. Esse trecho aqui me falou muito também. Acredito que a você que está nos acompanhando, que viveu há mais tempo ou recentemente esta realidade, a gente, num primeiro momento, sente por esta ausência. Quanto mais forte era a presença, mais a gente sente a ausência. Tem gente que quase não convive, não tem contato, não tem proximidade. Então, se você não tem proximidade, é mais difícil você sentir saudade, não é? Porque não fazia parte da sua realidade. Mas quando isso é diferente, quando era alguém com quem você convivia praticamente todo dia, alguém que, apesar de qualquer dificuldade, despertava em você alegria, a retirada de cena atormenta, atordoa a gente. Eu testemunho, falei isso ontem, que primeiro, segundo dia, eu fiquei assim meio atordoado, até porque na experiência que eu tive com o papai, embora ele estivesse doente, mas estava numa situação estável, então de repente nos veio a notícia, então foi algo repentino, né? Meio que nos pegou de surpresa, embora a gente saiba, pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê, que sempre é uma surpresa. Sempre é uma surpresa. E ele disse que esse tormento durou pouco, porque logo começaram a vir outros momentos em que ele foi percebendo que não estava só. Ele foi percebendo que havia, mesmo de uma maneira diferente, uma presença suave que ele percebia passando dentro dele. Eu vivi essa experiência também, né, diante daquele atordoamento, né, quando em oração eu dizia: Senhor, me ajuda, porque eu não posso ficar assim atordoado. Né? Eu acredito mesmo que, pela intercessão do meu Pai, essa experiência aconteceu também no meu coração. A saudade continuou, mas uma presença se manifestou e me consolou. É possível, eu acredito que você também tenha vivido, esteja vivendo essa experiência do beato Frederico Ozanam com a partida da sua mãe. Ele disse que aquele tormento se transformou numa confiança de que ela não o havia abandonado. Porque uma das coisas que mais nos atormenta, que mais nos atordoa, que mais nos deixa desnorteados, entristecidos, abalados, é exatamente aquela sensação da ausência. A ausência. Você começa a olhar para os lugares, para a cadeira, para a rede, para a cama, para a mesa. E aquela ausência tende a entristecer. Mas pela graça de Deus, uma presença pode começar a se dar a perceber. É isso que o beato Frederico Ozanam está testemunhando. Que mesmo tendo ficado atormentado com a partida da sua mãe, ele começou a perceber uma confiança no seu coração de que ela continuava ali perto dele, não o tinha abandonado. Ele dizia, era uma presença boa, uma presença de quem estava continuando a fazer o bem a mim, uma presença benfazeja. Você sabe que se tem uma coisa que pai e mãe sabem fazer, é cuidar da gente. A gente continua sempre sendo o filho, de fato, continuamos sempre sendo o filho, a filha,
E às vezes, mesmo sendo aqueles que pela idade estão sendo cuidados por nós, eles continuam insistindo em cuidar de nós. Quantas vezes um pai e a mãe nos perguntam, já comeu? Como é que você está? Já dormiu? Ora, às vezes são necessitados do nosso cuidado, mas estão cuidando, sempre cuidando. Talvez só rezando, talvez não tenham mais forças para fazer muita coisa, mas pensam em nós, se preocupam conosco, cuidam de nós. E Frederico Ozanam disse que percebia essa presença de alguém cuidando dele, embora invisível, e ele identificava como sendo a mãe dele. É lindo esse trecho em que ele diz que era como se fosse, às vezes, tocado pelas pontas carinhosas de asas que o acariciavam. Se não era mais possível o toque da mão, né? Aquele abraço, ele sentia nessa presença quase que um toque de asas acariciando a ele. É linda essa página do breviário. E diz o beato que, como antigamente, ele chegava às vezes a reconhecer os passos, a voz, a respiração da sua mãe. Claro que aqui, preste bem atenção, ele está falando de uma memória que se elevou, que se espiritualizou, que não tem nada a ver com espiritismo, viu, gente? Já purificando aí a compreensão, porque tem muita gente que tem uma ideia distorcida da vida cristã, com todo respeito a quem pensa assim, mas não é cristianismo, espiritismo não é cristianismo. O que o beato está dizendo que é essa presença espiritual que vem da fé. Essa presença vinha de uma fé firme que com certeza a mãe dele colocou no coração dele, educando-o na fé, de que a morte não era um ponto final, de que o céu existia, e ele conhecendo a vida da sua mãe, tendo convivido com ela, como eu tenho dito ultimamente, ele tinha esta quase certeza. Eu insisto na quase certeza para dizer que só quem dá essa chancela é a igreja, quando canoniza, né? Mas é uma quase certeza, que é uma quase certeza que eu e você podemos ter. E ele tinha de que a mãe estava no céu. Gente, quem está no céu continua com a gente, continua presente. Mesmo ausente, continua presente. Até mesmo nós, quando fazemos uma viagem, quando vamos morar em um outro lugar, a gente continua presente na vida do outro, sim ou não? Pelos meios de comunicação, a gente encontra um jeito de saber como é que o outro está, de aconselhar, de ajudar. Às vezes até financeiramente a gente consegue fazer uma transferência, ou receber uma ajuda. Apesar da distância, existe uma presença. E na fé que este homem foi educado, ele sabia, pela vida que a mãe tinha tido, que ela estava na presença de Deus. E quem está no céu, não esquece da terra não, viu, gente? Olha, essa é uma realidade que às vezes a gente não se dá conta dela. A gente acha que acabou tudo, né? Ou então, já avançou mais um pouquinho na fé, sabe que não acabou, que a pessoa foi para o céu, que a pessoa está viva, mas a gente às vezes tem a impressão de que é a pessoa lá e a gente cá. Não. Existe algo na nossa fé que é real, que a gente professa quando a gente reza o creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no finalzinho a gente diz que acredita na comunhão dos santos. Então existe uma comunhão. Comunhão é união, é proximidade de realidades entre a terra, o céu e o purgatório. Só não existe comunhão nossa com o inferno, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aqueles que estão pelejando nesta vida, militando nesta vida,
padecendo, sofrendo no purgatório ou gozando das glórias do céu, estão unidos como uma só igreja. Como uma só igreja. E principalmente, depois eu vou abrir esse parênteses aqui para explicar melhor, porque até mesmo entre os santos há discussão sobre isso, vou já falar do purgatório. Principalmente, com toda certeza, quem está no céu sabe o que acontece aqui na terra, viu, gente? Eles não vivem lá alienados assim, tipo, não, nós já chegamos aqui, que eles se virem, né? Por quê? Porque eles, estando no céu, eles têm a visão de Deus. E em Deus, eles conhecem também as realidades que nós ainda estamos vivendo aqui. E pedem por nós. E fazem por nós. Não preciso nem me esforçar para dizer para você, muito, muito, muito mais do que quando estavam aqui conosco. Por quê? Porque já estão em Deus. Já estão intimamente unidos a Deus. Ora, se uma mãe devota, nesta vida, alcançava tantas graças, olha, eu tenho o exemplo lá de casa, né? Como eu disse, vou colocar hoje muita brasa na sardinha da minha mãe. A minha mãe é uma grande intercessora, a dona Quitéria. Tudo o que acontece na família, conosco, seus filhos, com os netos, enfim, ela se coloca em oração, começa a acender as suas velas, começa a fazer suas promessas para celebrações posteriores de missa, enfim. E, gente, olha, a mamãe alcança muita graça, viu? Agora, se alguém com a sua fé nesta vida pede por nós a Deus, e qual é a mãe que não faz isso pelo filho, pela filha? Imagina quando essa pessoa está agora mais perto de Deus, está literalmente na frente de Deus, diante de Deus. Por isso que Santa Teresinha tinha isso muito claro e ela dizia, olha, no céu eu quero passar o meu céu fazendo bem, lançando chuva de rosas na terra. É disso aqui que o beato Frederico Ozanam está falando. Ele diz que percebia pela fé esta intervenção da mãe dele. Era como se ouvisse os passos, a voz, sentisse a respiração, mas uma presença espiritual. Essas coisas aqui não tem como explicar, só como experimentar. Eu acredito que muitos de vocês talvez façam essa experiência. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você sente como que a presença, a intervenção. Eu e minha família temos experimentado muito isso nesse tempo com relação ao papai. Coisas envolvendo os netos, situações que estavam difíceis de se resolver e que de repente parece que a coisa está andando mais rápido, está dando certo. Então, na nossa fé, na nossa esperança, a gente consegue fazer um paralelo. Deus está agindo, alguém está pedindo. Deus está agindo, alguém está pedindo, além da gente. E pelos assuntos, pelas situações, a gente consegue muitas vezes perceber aquela presença. Você pode até ir deixando o seu testemunho se você vive assim essa experiência. Deixe seu testemunho. Faça o que o beato Frederico Ozanam está fazendo. Ele está deixando o testemunho. O meu testemunho, por isso eu estou fazendo também isso. Você sabe que no breviário eu não costumo muito falar de mim, né? Mas tem situações que praticamente me exigem, não é? Seria até omissão. Você sabe que a omissão também é pecado, viu? Quando a gente faz o ato penitencial, a gente pede perdão pelo que a gente fez de mal, mas também pelo bem que a gente não fez. Então deixe também seu testemunho. Não seja omisso, não seja omissa. Deixe seu testemunho. Se você vive experiências como essa que o beato Frederico Ozanam está testemunhando,
deixe no comentário também o seu testemunho, diga, eu vivo isso também. Seja com relação à sua mãe, que já partiu, seu pai, alguém próximo a você, que você consegue perceber pela comunhão dos santos, e a gente não precisa de sessão espírita, a gente não precisa acreditar em reencarnação, a gente pode experimentar isso como cristão. E é isso que o beato Frederico Ozanam está dizendo, e é muito lindo esse testemunho dele. Como é que ele diz que percebia essa presença da sua mãe? Quando ele estava se sentindo abatido e de repente ele sentia que as suas forças se reanimavam. Não tem dia que a gente está assim para baixo, né? E na convivência aqui na Terra, às vezes a gente se aproxima do pai e da mãe e pai e mãe conhece filho só em bater o olho em cima, né? E já pergunta assim, o que é que você tem? A gente fica às vezes querendo disfarçar, né? Não, nada não, tem alguma coisa aí. Você está preocupado com alguma coisa, você está triste com alguma coisa. Impressionante, parece que eles conseguem adivinhar o nosso coração. Então o beato disse que quando estava abatido e sentia que as suas forças se reanimavam, era a presença da mãe dele. Quando vinha uma ideia boa, aquela inspiração de fazer algo bom, ele sentia que era a mãe dele, que estava, de alguma forma, incentivando aquele pensamento. Ele diz, quando isso acontecia, me vinha logo o pensamento de que partia dela. Que lindo. Ele fala que havia instantes em que quase ele tinha a sensação de estar vendo a mãe dele. Volto a dizer, não é uma aparição, é uma percepção de presença, de comunhão com a eternidade. Isto é verdade, gente. Existe uma comunhão entre nós e a eternidade. Existe. Quando vivemos em Deus, o Deus que está aqui está lá, estamos unidos. Diz o beato Frederico Ozanam, há certas horas em que se estabelece uma espécie de diálogo entre os nossos corações. Ele diz que aqui, quando ele sentia essa presença tão forte, que era como se ele pudesse estar até falando em Deus, unidos em Deus. Não é invocando alguém que já morreu. Mas nesta união de coração, ele diz que chorava mais do que logo nos primeiros meses que a mãe dele morreu. Mas ele fala que nessas ocasiões em que ele chorava, não havia só a melancolia, não havia só a saudade, a tristeza da saudade. Ele diz que aquele choro era misturado com uma paz que ele não conseguia explicar. Que coisa linda. E aí ele vai dando a lista e você vai vendo que é o reflexo do que ele via a mãe dele fazendo e que ele agora colocava em prática. Quando pratico o bem, quando faço qualquer coisa pelo pobre, a quem ela tanto socorria, então dá para ver que era uma mulher muito caridosa. Olha o filho que ela gerou. Então, aquelas práticas boas, é claro, que os nossos exercitavam, elas devem ter continuidade na nossa vida e esta é uma forma de presença. E quando eu e você fazemos algo que nós sabemos que aquele nosso ente querido gostava de fazer, a gente pode, por que não? Pensar que eles estão nos incentivando, pensar que eles estão se alegrando de ver que aquela atitude deles em nós está continuando. Você pode imaginar a alegria da mãe de Frederico Ozanam de ver a dedicação que ele passou a ter com os pobres, de ver toda a obra que ele realizou na família vicentina, com a Sociedade São Vicente de Paula.
Qual é a mãe que não se alegra quando vê um filho seguindo seus conselhos? E lá no céu ela viu tudo isso. Até um dia que ele chegou lá também. Deve ter sido lindo o encontro, né? Eu imagino uma mãe e um filho numa relação dessa. Quando ele chegou lá, ela devia estar na porta, né? Ali esperando, deve ter dito: meu filho, que bom que você entendeu que eu continuava com você. Que bom que você percebeu cada conselho meu, que bom que você colocou em prática. Você não sabe como isso me enchia de contentamento ver você atento aos meus conselhos a cada momento. Se reproduz aquilo que Jesus quis que acontecesse na nossa relação com Ele. Jesus veio, ensinou, morreu, ressuscitou, mas os seus ensinamentos aqui deixou para que a gente fosse dando continuidade. E essa é uma forma de manifestar no mundo a presença de Jesus, continuando a sua missão. É disso aqui que o Beato está falando. Quando praticava o bem, quando estava em paz com Deus, a quem ela tão bem serviu. Com certeza, essa mãe sempre dizia: meu filho, esteja sempre na paz com Deus. Se afaste do que é errado, se afaste do pecado. Então, quando ele estava em paz com Deus, a quem ela, a sua mãe, tão bem serviu, ele disse que tinha a sensação de que ela estava lá do céu sorrindo para ele. Olha que coisa linda, gente. Mas não é só poesia, é verdade que nos enche de alegria, gente. Isso é real. Você acha que quando eu e você estamos fazendo uma coisa boa, uma coisa que agrada a Deus, aquele nosso parente, aquela nossa pessoa, aquele nosso amigo, aquela nossa amiga, neste caso, a nossa mãe, você acha que ela fica indiferente? Nunca foi assim? Desde criança, quando a gente faz alguma coisa boa, positiva, mesmo quando a gente é pequenininho, a mãe abre logo um sorrisão, não é não? Por que ia ser diferente lá no céu? Não. E ele entendia isso. E ele percebia isso. E continua dizendo que, às vezes, ao rezar, era como se ele conseguisse ouvi-la rezando com ele. E termina dizendo que quando comungava, olha que lindo, esse trecho é maravilhoso. Quando o Salvador vinha visitá-lo, na comunhão, quando ia para a missa, quando ia comungar, ele tinha a impressão de que a mãe dele vinha junto com o Santíssimo Sacramento, até chegar ao coração dele. Gente, que lindo isso. Que lindo. E que verdade, que real. Porque quem está no céu está plenamente unido a Deus. Você está entendendo? É assim, gente, olha. Quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Aí quando a gente se confessa, a gente se aproxima de Deus. Porque às vezes a aproximação não é tão concreta, né? O arrependimento não foi tão verdadeiro. Mas na medida em que a gente se arrepende mesmo dos erros e reza mais, e renuncia mais a si mesmo, e busca mais se unir à vontade de Deus, aí a gente vai ficando realmente bem próximo de Deus. E se a gente vai avançando nessa amizade, nessa intimidade, essa proximidade se torna uma plena intimidade. E se a gente morre assim, gente, a gente vai viver a eternidade plenamente assim com Deus, um com Deus, um com Deus, um com Deus. Quem está no céu é um com Deus. E quem é Jesus na Eucaristia? É Deus realmente presente. É o céu com a gente. É o céu com a gente. Então, não tem nada de ilusório, de fantasioso nisso aqui que o Beato
Frederico Ozanam está dizendo. Sim, quando Jesus vem na comunhão, se aquela pessoa com quem eu tive uma relação tão linda, tão profunda, se ela está no céu, ela está unida a Deus, ela é uma com Deus. Então ela está vindo ali também. Nesta compreensão, se está unida a Deus, se é um com Deus, existe uma presença. Por isso que a cada Eucaristia nós podemos nos sentir realmente unidos àqueles que estão no céu. E ele tinha essa percepção, como se ela viesse ali com Jesus na Eucaristia até o coração dele. E aí ele faz mais uma vez uma memória ao que ela fazia. Dá para pensar que ela era uma ministra da Eucaristia, né? Porque ele diz, como tantas vezes ela seguiu Jesus, levando ele à casa dos pobres. É assim que o ministro extraordinário da Eucaristia faz, leva Jesus. Tem aquelas pessoas que estão doentes, que estão próximas da morte. Por isso ele diz que por tudo isso, ele sentia a presença real da sua mãe junto dele. Que consolação. Chorar, mas chorar com a saudade benfazeja, uma saudade que faz bem. E aqui eu quero abrir um último parêntese para a gente rezar. Este tipo de saudade faz bem. A saudade de uma Santa Mãe já morta. A saudade benfazeja, a saudade que faz bem, a memória que faz bem é a memória que nos remete ao céu. Preste atenção. Porque em situações como essa, nós temos como que essas duas memórias. Nós vamos ter memórias de quando a pessoa estava convivendo conosco. Nós vamos ter memórias de momentos difíceis que a pessoa passou, talvez na sua saúde, na sua doença, por ocasião da sua morte. Mas se nós paramos apenas nesta dimensão, vamos dizer assim, carnal, desta memória, esta vai ser uma memória que vai nos entristecer, que vai nos dar uma saudade, mas não uma saudade que faz bem, uma saudade que desanima, uma saudade que entristece. Porque nós podemos nos concentrar apenas nessa realidade que passou, naquela lembrança de alguém que nos deixou. Mas você sabe que não é esse tipo de memória que nós lemos nesse testemunho que o Monsenhor Ascânio traz hoje do Beato Frederico Ozanam. Esta memória dele, ela o tempo todo se remete ao céu, a uma realidade que continua plenamente agora na eternidade. Então, quando eu e você lembramos os nossos falecidos, nós temos que deixar que a nossa memória nos traga essas verdades. A morte não é o ponto final. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essas memórias devem iluminar a estas. Você está entendendo? Se nós não deixarmos que estas memórias do Espírito, foi exatamente o que a gente leu, ouviu hoje o Beato Frederico Ozanam fazendo. Ele ia lembrando do que a mãe dele fazia aqui, mas ia traduzindo isso espiritualmente a partir de uma visão de fé. Sendo bem concreto, a mãe dele levava comunhão aos doentes. Então ele poderia ficar apenas numa memória, talvez inclinada à tristeza. Ah, meu Deus, minha mãe, tão boa que era a minha mãe, que era, né? Aí começa a falar no passado. A minha mãe não era boa, a minha mãe é boa. Você já percebeu que, às vezes, quando a gente começa a falar dos nossos falecidos, a gente começa a usar sempre os verbos no passado? Em algumas situações, sim. Se você vai dizer, o meu pai gostava muito de trabalhar.
ali no comércio, né? Meu pai tinha uma bodeguinha. Então, claro, se eu vou falar de realidades assim, eu uso um verbo no passado, mas é bom eu dizer, mas agora o trabalho dele é diferente, é rezar pela gente. Você está entendendo? Então é sempre necessário fazer essa ponte. Isso não é psicológico não, gente, isso é espiritual, é real. Porque se você fica olhando para aquela realidade que aqui ficou, que passou, essa é uma memória que não é benfazeja, não vai lhe fazer bem, vai lhe entristecer. Você tem que elevar essa memória para uma realidade sobrenatural, real, real. E aí onde a fé, e a esperança e o amor que vem de Deus nos consegue elevar. Então, o Beato ele fazia isso. Ele ia comungar e ele dizia, eu sinto que a minha mãe está vindo com Jesus, do jeito que ela levava Jesus para dar comunhão aos idosos. Você entende? Ele fazia o bem, ele poderia fazer aquilo e deixar que uma saudade o entristecesse. Imagine ele fazendo a caridade a alguém, aí ia começar a ficar triste. Ia dizer assim, ai meu Deus, tanto que a minha mãe fazia isso. Não é? A gente costuma às vezes ficar, tanto que fazia, tanto que, aí vai colocando como se fosse uma coisa que acabou. É o que é que ele fazia? Quando ele fazia uma caridade, o bem, ele dizia, eu tenho a sensação que a minha mãe está sorrindo lá no céu, porque eu estou fazendo aquilo que ela fazia. Você entendeu? Isto é muito importante. Sentir a saudade é até uma necessidade, não tem como evitar, mas que seja uma saudade que faz bem, uma saudade que aponta para o céu, uma saudade que acredita na eternidade. Vamos rezar. Jesus, muito obrigado por essa palavra de hoje, palavra de esperança, palavra de consolação, que venha ao encontro do nosso coração, Jesus. Por isso, Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos a ter uma vida santa. Ajuda aos nossos, Jesus, a ter uma vida santa. Essa é a nossa vocação, essa é mesmo a nossa obrigação, essa é a nossa realização, Senhor, a nossa santificação. Ajuda-nos, Senhor, porque isto nos dará, como deu ao beato Frederico Ozanam, conhecendo a vida de santidade da sua mãe, isso nos dará tanta consolação a nós, aos nossos, se nós formos primeiro. Senhor, eu te peço, por mim, por cada pessoa que está aqui, que já experimentou há pouco tempo, há muito tempo, a partida de alguém, que todo este vácuo, que toda esta ausência, que toda esta saudade seja preenchida pela certeza da feliz eternidade. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Deixe no seu comentário o que foi que essa palavra gerou no seu coração, enquanto eu vou lançar alguns convites aqui. Se o convite chegar até você, aceite, né, para conversar com a gente, rezar uma Ave Maria. Temos um tempinho hoje aí. Quero lembrar para você que sábado que vem, se Deus quiser, nós vamos ter uma
participação muito especial, muito especial. Se eu não me engano, direto lá do Rio de Janeiro, viu? Direto do Rio de Janeiro. E é um padre, mas eu vou deixando você na curiosidade. Muito grande. É um padre que tem feito um bem muito grande lá no Rio e vai trazer para nós também a sua palavra de reflexão aqui no Breviário da Confiança. Se o convite chegar aí, aceite, tá bom? Para a gente rezar uma Ave Maria, uns pelos outros, pelas pessoas que estão aqui conosco, e a gente vai assim, vivendo esta união. Enquanto você não aceita, eu vou convidando algum outro irmão. Deixa aí no seu comentário. Foi que você experimentou? A Simone disse que foi maravilhoso hoje, a Diana já deu o seu joinha, a Geliseuda está ali batendo palma. Hein, Geliseuda? Hoje falamos muito dos vicentinos, aí você ficou toda empolgada, né, Geliseuda? Veja que riqueza, né, a família vicentina. Deixa aí no seu comentário o que foi o Breviário da Confiança hoje para você. E se o convite chegou aí, vá se arrumando, dá uma ajeitada aí para participar com a gente e rezar esta Ave Maria. Maria aí pedindo pelas almas do purgatório, a importância, né, a gente rezar pelas almas do purgatório. Enquanto eu vou lançando os convites aqui, eu disse que ia fazer uma observação e não fiz. Há uma briga santa entre alguns santos, assim, claro, enquanto estavam aqui na Terra, né, nos seus ensinamentos, com relação às almas do purgatório, né. Então, alguns, e a igreja deixa livre, assim, não tem uma definição 100%. Alguns dizem que as almas do purgatório não poderiam rezar por nós, porque não estão ainda na presença de Deus. Então, não estando ainda na presença de Deus, nesse raciocínio mais teológico, né? Embora sejam almas que estão no caminho de santidade muito avançado, estão sendo purificadas, mas para entrar no céu, elas não teriam como rezar por nós, por não saber pelo que rezar, né? Por não conhecerem a nossa realidade. Mas outros santos, enquanto estavam aqui na Terra, não pensavam assim. Se não me engano, Santo Afonso Maria de Ligório e Santa Catarina de Sena, eles diziam que, na realidade, sim, elas rezam, porque Deus permite, né, misteriosamente, Deus que tudo pode, permite esta possibilidade de comunicação, no sentido de oração, entendeu? Santa Catarina dizia até que, estou aqui procurando gente para convidar, para ver se alguém reza com a gente essa Ave Maria. Santa Catarina dizia que já tinha alcançado graças que não tinha conseguido pedindo a alguns santos através da intercessão das almas do purgatório. Olha só. Então, dá para imaginar que não custa também, né? Rezar por elas, mas contar também com a intercessão delas. Vamos rezar essa Ave Maria para a gente concluir, né? Eu não sei se hoje vai dar certo a participação, mas fica aqui a intenção do coração para a gente não terminar às pressas, de uma forma mais atropelada, a gente vai rezar com calma. Coloque suas intenções. Vamos rezar por aqueles nossos que já partiram. Vamos sentir que eles rezam conosco também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beato Frederico Ozanam, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande a você, meu irmão, minha irmã. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã em mais um Breviário da Confiança. Compartilhe com mais pessoas para que esta palavra alcance a muitos corações. Até lá, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.